Olá e bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. A gente recebeu aqui um material que, olha, se vende como um manual do usuário do cérebro, o que já é uma promessa e tanto, né? É o livro Reprograme Seu Cérebro com PNL, de Steve Allen D. Então, a nossa missão aqui é bem simples. A gente vai fuçar na tal da programação neurolinguística, a PNL, e ver qual é a dessa história de que dá para pilotar o cérebro de propósito, para alcançar nossos objetivos. E para começar, uma frase de Napoleão Hill, que o livro usa e que, nossa, dá o tom da coisa. Não espere, o momento perfeito nunca chegará. Comece de onde está e com as ferramentas que você tem nas mãos. E essa ideia de ferramentas é o coração da PNL, né? O livro parte de uma premissa muito direta. Nosso comportamento é consequência do nosso estado emocional. Se você se sente confiante, age de um jeito. Se está inseguro, age de outro. A pergunta que a PNL faz é: o que cria esse estado? E a resposta, segundo eles, está nas nossas representações internas. As imagens que a gente cria na mente, o diálogo que temos conosco, as sensações. A grande metáfora que o livro propõe, e que eu acho que vai guiar nossa conversa, é a de que podemos ser o diretor de cinema da nossa própria mente. Podemos escolher o enquadramento, a trilha sonora, sabe? A iluminação de cada cena da nossa vida. Ser o diretor do próprio filme? Nossa, gosto disso. Mas antes de ir para o set de filmagem, vamos entender o nome. Programação neurolinguística. Confesso que sempre soou meio robótico para mim. O livro tenta simplificar isso, certo? Tenta, e acho que consegue bem. Programação, assim, se refere aos nossos padrões, aos hábitos que a gente aprende e roda no automático, como um software mesmo. Neuro é sobre o hardware, nosso cérebro, nosso sistema nervoso e como usamos os sentidos para captar informações do mundo. Ok. E linguística é a interface, a linguagem. Não só a que a gente usa para falar com os outros, mas principalmente aquela vozinha interna que narra nosso dia. Aquela que não para nunca. Exato. Juntando tudo, a PNL se propõe a ser o estudo de como os melhores diretores de cinema mental fazem o que fazem, sabe? É o estudo da excelência humana, na prática. Entendi. Então não é sobre se tornar um robô, mas sobre entender o software que já está rodando na gente. E pelo que eu vi, a base de tudo isso tá em algumas ideias, umas pressuposições bem fortes. A primeira, que parece ser a viga mestra de tudo, é aquela frase: o mapa não é o território. Exato. Essa ideia, que vem do filósofo Alfred Korzybski, é fundamental. Significa que a nossa experiência do mundo, o nosso mapa, não é o mundo em si, o território. Certo. Cada um de nós tem um mapa mental único, desenhado pelas nossas experiências, valores, crenças. Duas pessoas podem passar pela mesmíssima situação, o território, e ter reações completamente diferentes. Porque os mapas delas são diferentes. Exatamente. E o interessante é que essa ideia do mapa não é exclusiva da PNL, né? Ela dialoga com a psicologia cognitiva, até com a filosofia. O que a PNL faz de diferente é transformá-la de uma observação filosófica em uma ferramenta de intervenção ativa. A questão deixa de ser "meu mapa está errado" e passa a ser "meu mapa está me servindo para chegar onde eu quero". Faz todo sentido. Não se trata de negar a realidade, mas de enriquecer a nossa percepção dela. O livro até menciona que os criadores da PNL, o Bandler e o Grinder, perceberam que pessoas de sucesso não necessariamente tinham um território melhor, mas sim mapas mais ricos, com mais rotas, mais opções disponíveis. Isso me leva a outra pressuposição que o livro martela bastante. Não existe o fracasso, só a retroalimentação, ou feedback. Sim, e essa é uma que sempre gera bastante discussão. Pois é, espere um pouco. Essa ideia soa ótima no papel, mas na vida real um fracasso pode ter consequências bem sérias. Perder o emprego não é só um feedback, é um problema real. O livro aborda como conciliar essa mentalidade otimista com as porradas que o mundo real nos dá. Ótima pergunta. E a resposta é que a PNL não nega a dor ou a consequência do resultado que não era esperado.
O que ela propõe é uma mudança de foco na análise desse resultado. Em vez de se rotular como fracassada, o que fecha portas, a pessoa se pergunta: o que eu aprendi com isso? Qual informação valiosa esse resultado me deu para que minha próxima tentativa seja diferente? É tratar a vida menos como um boletim de notas e mais como um laboratório, sabe? Um laboratório. Se um experimento não deu certo, você não se chama de cientista fracassado. Você anota o resultado, ajusta a fórmula e tenta de novo. A flexibilidade para mudar a abordagem se torna mais importante que a teimosia em um caminho que não está funcionando. Ok, uma abordagem mais pragmática, então. Menos julgamento, mais informação. E para organizar esse laboratório, o livro fala em 4 pilares. Rapport, que é a sintonia com os outros, objetivos bem definidos, essa flexibilidade que a gente acabou de falar, e os sistemas de representação, que é como a gente capta o mundo. Acho que vale a pena entrar nesses sistemas, porque parece ser algo bem prático para a comunicação, para o tal do rapport. Com certeza. Se somos os diretores de cinema, os sistemas de representação são como as lentes da câmera que a gente escolhe. O livro foca em 3 principais: visual, auditivo e sinestésico, que envolve o tato, as sensações. Certo. Todos nós usamos os 3, mas geralmente temos um preferido, um canal principal por onde a informação mais importante entra. E isso vaza na nossa linguagem. Uma pessoa com preferência visual dirá: veja bem, a situação está clara para mim. Ah, sim. Auditiva: escuta, isso não me soa bem. E a sinestésica seria? Eu sinto que estamos no caminho certo. Preciso de algo mais concreto. E a aplicação prática disso é basicamente falar a língua da outra pessoa, né? Se eu percebo que meu chefe é super visual, em vez de dizer eu sinto que o projeto está bom, eu deveria dizer algo como: veja o panorama geral do projeto, todos os pontos se encaixam. Perfeito. É a clássica discussão de casal. Um diz: você não me ouve. E o outro responde: mas eu estou olhando para você. Nossa, total! Eles estão em canais diferentes. Um é auditivo, o outro é visual. A PNL nos dá um mapa para entender e principalmente para construir pontes sobre essas falhas de comunicação. Você ajusta a sua linguagem não para manipular, mas para garantir que a sua mensagem seja recebida da forma mais clara e eficaz possível. Essa ideia dos sistemas para se comunicar melhor é ótima, mas a PNL parece prometer mais do que isso. Ela fala em reprogramar o cérebro. Como a gente sai da teoria da comunicação para a prática de realmente mudar nossas próprias experiências internas, onde o diretor de cinema começa a editar o filme de verdade. É aí que entram as submodalidades. Se a imagem de uma memória é a cena do filme, as submodalidades são os ajustes finos. O brilho, o contraste, o volume da trilha sonora, se a imagem é colorida ou preto e branco, se está perto ou longe. São os detalhes que dão a carga emocional para a experiência. Eu confesso que sempre achei essa parte da PNL um pouco mágica demais. A ideia de que eu posso mudar como me sinto sobre uma memória ruim só imaginando ela em preto e branco, me convença de que isso funciona e não é só um truque mental. É uma desconfiança justa. O livro não apresenta isso como mágica, mas como neurologia aplicada. Nosso cérebro não distingue muito bem uma experiência vivida intensamente de uma imaginada intensamente. E a emoção está ligada a esses detalhes sensoriais. Pensa numa memória feliz. Provavelmente ela é brilhante, colorida, talvez tenha um som agradável. Agora pensa numa memória ruim. Muitas vezes ela é escura, próxima demais, talvez com sons altos e desagradáveis. O que o exercício propõe é usar o painel de controle do diretor para, conscientemente, pegar essa memória ruim e começar a editar. Diminuir o brilho, tirar a cor, abaixar o volume, empurrar a imagem para longe até ela ficar do tamanho de um selo. Mas isso não corre o risco de ser uma forma de negação? Ou supressão da emoção? O livro diferencia entre tirar o poder de uma memória e simplesmente fingir que ela não machuca mais. Excelente ponto. A distinção é crucial. Não se trata de apagar ou negar o fato aconteceu. Trata-se de dissociar o fato da carga emocional incapacitante. Você ainda sabe o que aconteceu. A memória continua lá, como aprendizado, mas ela para de sequestrar seu estado presente.
Entendi. É a diferença entre ter uma cicatriz, que te lembra de algo, e ter uma ferida aberta que ainda dói e sangra. A edição das submodalidades ajuda a transformar a ferida em cicatriz. Ok, essa analogia da cicatriz ajuda muito a entender. Faz sentido. Mudar a relação com o passado é uma coisa, mas e para criar estados positivos no presente, sob demanda? Uma coisa é editar uma cena antiga, outra é criar o estado certo para uma cena futura importante, tipo uma apresentação. Para isso, a PNL oferece uma de suas ferramentas mais famosas, as âncoras. O conceito é inspirado no experimento de Pavlov, sabe? Uma âncora é um estímulo, um gesto, uma palavra, um som que você associa a um estado emocional específico e intenso. Uma vez criada a associação neurológica, basta disparar o estímulo para evocar o estado. E como se cria uma âncora de propósito? Assim, do zero. O livro descreve um processo bem claro. Primeiro, você precisa de um estado-recurso intenso. Vamos supor que você queira ancorar confiança. Você precisa se lembrar de um momento na sua vida em que se sentiu absolutamente, inabalavelmente confiante. Tá. Não é só pensar, é reviver. Volte para aquela cena, veja o que via, ouça o que ouvia e, principalmente, sinta aquela confiança crescendo no seu corpo. Ok, então eu tô dentro da cena com a emoção no máximo. Exatamente no pico da emoção, você dispara o gatilho, a âncora. Tem que ser algo único e discreto. Por exemplo, pressionar o nó do seu polegar com o dedo indicador. Você pressiona firme por alguns segundos, enquanto a sensação está no auge. Depois, solta o dedo e quebra o estado. Pensa no que vai jantar, por exemplo, para limpar a tela mental. O livro sugere repetir isso com 2 ou 3 outras memórias de confiança, usando sempre o mesmo gatilho no mesmo lugar. Isso empilha as experiências e fortalece a âncora. E a ideia é que, no futuro, antes de entrar na tal apresentação, eu pressiono o nó do meu polegar e... bum! A sensação de confiança vem à tona. Essa é a proposta. É como criar um atalho no teclado do seu cérebro para acessar seus melhores recursos. Criar âncoras positivas parece incrível, mas isso me faz pensar. A gente já tem um monte de âncoras negativas instaladas sem querer, né? Uma música que lembra um término, um cheiro que dá ansiedade. O que o livro diz sobre como lidar com esses padrões que já existem, especialmente as crenças que nos limitam. Chegamos no chefão final, então, as crenças limitantes. O livro as define como generalizações que a gente trata como verdades absolutas. Eu não sou boa com números, nunca vou conseguir falar em público. É difícil demais ganhar dinheiro. Exato. A metáfora que eles usam é muito boa. Uma crença como o tampo de uma mesa. Sozinha no ar ela não se sustenta. Ela precisa das pernas da mesa. E as pernas são as experiências de referência que usamos como prova de que a crença é verdadeira. Se eu acredito que sou péssimo em apresentações, minhas pernas da mesa são a lembrança daquela vez na escola em que eu gaguejei. Da outra vez no trabalho em que me deu um branco. E talvez até uma cena imaginada de um futuro desastre. Exato. E o fascinante é que para enfraquecer a mesa, você não precisa lutar contra o tampo, contra a crença em si. Você precisa balançar ou quebrar as pernas. Uma das técnicas para isso é a busca por um contra-exemplo. Crenças limitantes adoram palavras universais como sempre, nunca, todos, ninguém. O objetivo é encontrar uma única exceção que fure essa generalização. O livro dá o exemplo com a crença: não mereço conseguir o que quero porque não me esforcei o suficiente. A busca pelo contra-exemplo seria se perguntar: houve alguma vez na minha vida, por menor que seja, em que eu consegui algo que queria sem um esforço gigantesco? Certo. Ou conheça alguém que consegue coisas, como um bebê que consegue atenção, sem se esforçar da mesma forma. E encontrar essa exceção não é para provar que a crença é uma mentira completa, imagino. É mais para mostrar que ela não é uma verdade absoluta. Exatamente. O contra-exemplo cria uma rachadura na certeza. Ele questiona o sempre ou nunca. Ele mostra que seu mapa mental sobre merecimento ou esforço é mais complexo do que a crença limitante permitia ver. Ao balançar uma das pernas, a mesa inteira fica menos estável, e isso abre espaço para você começar a construir uma nova mesa, uma nova crença mais útil, com novas pernas de referência. Então, amarrando tudo o que a gente explorou, a PNL, como este livro apresenta, é menos uma terapia e mais um manual de operações da mente.
A grande sacada é que a nossa experiência não depende do que acontece, mas de como a gente representa internamente o que acontece. O nosso mapa. Isso. E não é só uma filosofia bonita, é um conjunto de ferramentas. Vimos que podemos atuar como diretores, editando as submodalidades das nossas cenas mentais para diminuir o impacto de memórias ruins. Podemos instalar atalhos, as âncoras, para acessar nossos melhores estados emocionais quando mais precisamos. E, talvez o mais importante, podemos investigar e desafiar as crenças. Aquelas regras invisíveis que escrevem o roteiro da nossa vida, muitas vezes sem a nossa permissão. O livro realmente reforça a ideia de que a gente tem agência sobre nossos processos mentais. E a síntese final do livro é que a qualidade da nossa vida é um reflexo direto da qualidade da nossa comunicação. E isso vale para os dois lados. A comunicação externa, com os outros, que melhora quando entendemos os sistemas de representação, e principalmente a comunicação interna, aquele diálogo constante que temos com nós mesmos. O autor conclui que não podemos mudar o passado, mas podemos, a qualquer momento, pegar a caneta de diretor e reescrever o roteiro de como esse passado nos afeta, construindo um futuro com mais escolhas, mais recursos e mais possibilidades. O que nos deixa com um pensamento final para matotar. Se cada pessoa pode realmente dirigir o próprio cérebro como um diretor de cinema, qual é a primeira cena ou diálogo interno que precisa ser reeditado para transformar fundamentalmente o rumo da própria história?